Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todas e todas muito, mas muito bem-vindos para mais um Singularcast. Gente do céu, eu estou aqui com uma mulher elegante, finíssima, tá bom? É com enorme prazer que eu trouxe aqui para o nosso estúdio Catarina Castro, aprovada em dermatologia na PUC Campinas. Então a primeira coisa que eu queria falar para essa mulher chiquérrima aqui, e eu assim, todo desbotado de um dia da Medcoff, suado, assim, vendo assim, essa loira magnífica saindo do elevador, eu falei, gente, Quem né? é essa? Nem parece aquela loira do ano passado, Né? gente. Pois é, o Glow Up veio. Pois é. Então, primeira coisa, muito obrigado pela sua presença. E pra gente já engatar aqui na nossa conversa, conta pra quem tá escutando a gente lá de casa. Que idade você tem? Aonde que você se formou? E há quanto tempo está formado? Oi, meu nome é Catarina, eu sou de Salvador, Bahia. Me formei na FTC, em Salvador mesmo, e eu me formei em 2022. Aí eu formei no meio do ano de 2022, mais ou menos. Perfeito. Então a gente teve ali quase, né, 3 anos para a gente colocar, né, de preparação. E quando a gente pensa numa preparação, ainda mais dermato, pera, eu já vou chegar nisso. Mas vamos definir, você sempre quis dermato? Como é que foi essa escolha? Foi assim, bem, não foi linear essa escolha. Na faculdade toda eu quis clínica médica, era a minha paixão. Cheguei a acompanhar UTI de cardio, queria cardio. Na minha vida eu ia ser arritmologista, era uma certeza. Amava muito porque clínica médica me instigava, né? Aquela de raciocinar, aquelas discussões, era o que eu mais gostava na medicina mesmo. E aí, quando chegou meu ano já de prestar prova, eu falei, não, eu quero um acesso direto. Botei isso na cabeça. Aí eu falei, que acesso direto eu vou fazer e tal. Aí eu falei, vou fazer otorrino. Sem saber nada de otorrino, falei, vai ser otorrino e é isso. E aí fui, fiquei um ano estudando, não tinha essa certeza que era otorrino, mas queria um acesso direto. Prestei otorrino, acabei passando no Sul São Paulo. E aí quando eu passei, eu falei, gente, eu não vou para otorrino, não tem nada a ver comigo. E meus familiares, minhas amigas sempre falaram que eu tinha tudo a ver com dermato. Só que eu tinha aquele preconceito, eu achava bobinha, né? Toda ignorante, achava que dermato era só estética, cosmiatria. Mas aí depois eu pude, Deus foi guiando minha vida, eu comecei a trabalhar no hospital em Salvador, que eu tive muito contato com a dermatologia raiz, digamos assim. E aí eu me fascinei, vi que era uma área muito clínica, tinha essa questão do raciocínio. E eu falei, não, é isso. E aí eu saí do fundo do poço, assim, que eu não sabia o que eu queria. E voltei a me apaixonar pela medicina, e aí tive essa certeza. E assim, engraçado que até eu, quando eu prestei prova, fiquei na dúvida de dermato, porque dermato é muito raciocínio clínico. Poxa, demais. É você olhar uma lesão e, tipo, através da lesão, primeiro a gente olha a lesão, para depois coletar a história, a gente faz todo esse raciocínio, ver, assim, a parte de histopatologia, né, da gente ver a biópsia, pensando assim, puxando a sardinha pro meu lado, né, no lúpus, gente, quão elegante é você fazer uma biópsia e saber, putz, isso aqui é um agudo, isso aqui é um subagudo, isso aqui é um crônico, isso aqui é um túmido. Eu acho maravilhosa a dermato. Então, assim, sempre me fascinou. E uma das coisas que eu mais gosto como reumatologista é saber que tem essa interface com pele. Eu queria uma especialidade que tivesse. Lá na PUC, reumato e dermato é tipo assim, best friend. Exato, que tivesse essa interface. E uma das coisas, Cata, que eu escuto hoje das pessoas que querem dermato é, Matheus, eu quero dermato, mas eu tô assustado com o cenário de dermato no Brasil e especialização que tá saindo no mercado e o que eu faço, tá muito concorrido. E aí, esse cenário influenciou na sua decisão, positivo ou negativamente? Como é que foi isso? Então, eu via muito a residência como um desafio, assim, de superação também, pessoal. Então, assim, como eu já comecei querendo uma especialidade que era muito corrida, como otorrino, eu falei, se eu não vou fazer otorrino, eu vou fazer uma tão mais concorrida ou quanto, porque eu acho que eu já estava num patamar de estudo que eu não queria meio que ir para uma área que eu talvez tivesse passado já no ano anterior, sabe? Então, eu encarei isso dessa forma positiva. Eu falei, se vai ser concorrido, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. Eu tentei olhar com esse ar mais de positividade. Então, acho que para quem pensa em fazer dermato ou tem medo, tem que ter fé mesmo, fazer seu melhor e assim, vai dar tudo certo. Às vezes a gente nem acredita, né? Demora. Teve até um aluno que falou, Matheus, a ficha só caiu que eu fui aprovado aqui, quando eu tava no sofá. Porque ainda nos primeiros meses de residência, você fica naquele estado meio, assim,
de sonho, vigília, Sim, né? Assim, meu Deus, sim. o que tá acontecendo? E é um mundo Sim. novo, ainda mais dermato, é uma nova medicina. Totalmente. Então, palavras diferentes, tudo diferente. Sim. E uma anamnese que é completamente diferente da Totalmente anamnese diferente. tradicional. E a gente é jogado, né? Tipo assim, Uhum. vai lá, faz o exame físico, escreve aí a dermatoscopia como é, e você lá, gente, não sei nada, é uma pápula. Acabou. É uma bolinha vermelha. É, exato, tipo, é muito novo mesmo, assim. É até ansiogênico um pouco no início, porque você quer estudar tudo, você quer já tá boa, só que você tem que esperar o processo. Eu falei pra minha R3 hoje, eu falei, nossa, semana passada eu não sabia segurar o dermatoscópio. Hoje eu já sei dar o zoom. Perfeito. Já sei identificar algumas coisas. Então é processual mesmo, tem que ter paciência. Como qualquer especialidade, gente. Exato. Isso é muito legal, que você trouxe um traço da sua personalidade, que é a resiliência. Que afinal de contas, eu acho que, assim, a definição do dicionário, eu acho que não é capaz de transmitir pra gente o que é de fato a resiliência. Porque a resiliência não é só você cair e levantar. Né? Eu já até falei isso em um outro episódio, que eu não lembro qual. Mas pra mim, resiliência, Cata, é não só eu cair e levantar, mas como ter a certeza que se eu cair de novo no futuro, eu ainda vou conseguir levantar. Perfeito. Pra mim, essa é a definição de resiliência. E você trouxe uma trajetória de resiliência aí pra gente. Olhando 2023 para 2024 versus 2024 para 2025, já engatando na nossa fala de estudos, tá? Você mudou a forma que você estudava? Se sim, aonde ou a gente manteve? Como é que foi? Mudou completamente. Eu acho que é crucial uma pessoa que já está, né, há um tempo estudando, mudar até para dar um estímulo, para sentir que você está fazendo algo diferente, que você está indo em lacunas que você não foi, que você está realmente lapidando o seu estudo. Isso é importante até para a sua motivação, você acordar de manhã, não, eu vou fazer tal estratégia. Então, assim, mudou muito. Uma coisa que eu senti que eu pequei muito em 2024 foi a questão, não, em 2023, foi a questão dos flashcards. Eu sentia que eu sabia que aquela era uma ferramenta poderosíssima, mas eu não conseguia dar conta. E aí foi até um motivo de eu buscar a mentoria, que eu vi que vocês realmente tinham, né, experts em Enki. Então foi algo que me chamou para a mentoria e foi, acho que, algo que a gente focou muito nesse ano. Era uma prioridade. Eu acordava de manhã, não quero nem saber, faça chuva, faça sol. É 1 hora de flashcard de manhã. Às vezes eu nem tomava café antes, era tipo assim, tomava e aí eu ia tomar café leve. Já fiz meus flashcards. Então, isso do flashcard foi algo muito forte e me deu até respaldo para chegar na prova, tipo, eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu acreditava que era, tipo assim, que ia me fazer aprovar. E também a questão do Keybank, que acho que a gente já começou o ano com essa estratégia diferente de não fazer mais revisões passadas, né? Eu fazia provas, aí eu vi o que eu errei, eu selecionava alguns temas e aí eu fazia muitas questões do tema que eu errei. Acho que foi até uma demanda que eu trouxe no início do ano. Eu falei, Matheus, eu faço prova e eu não consigo sentir que depois dessa prova me engrandeceu muito. Eu ia para outra prova sem saber, tipo... Que ficava naquela superfície da correção. Isso. Beleza, eu entendi o que eu errei, mas se cair de novo e não cair exatamente a mesma, eu não vou conseguir performar. E uma das coisas que você me trouxe, que assim, foi uma aluna que veio com um baseline muito bom. Você já tinha um baseline bom. Então, assim, para você, não fazia sentido a gente manter um cronograma de aulas, um cronograma de conteúdo passivo, simplesmente por cumprir o cronograma. A gente precisou largar a mão, deixar isso de lado e falar, calma, vamos ver a Catarina Castro. O que ela tem de particularidades e singularidades e o que a gente pode fazer. Então, quando você me trouxe a demanda, Matheus, eu tô sentindo que as coisas... Eu tô patinando sem sair do lugar e tá bom. Então, quando a gente tem isso, uma das coisas que ajuda muito é pegar os seus erros e daí, através dos seus erros, que é o que eu falo. Imagina você entrar num quarto que tá todo sujo. Mas não adianta a gente, né, não limpar as coisas onde a gente vai passar primeiro. Então, se você já está fazendo uma prova e você já identificou um ponto sujo, e você não está fazendo prova sei lá, de qualquer outra, né, instituição, você está fazendo de algo que você realmente quer, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar isso, assumir, beleza, errei, agora deixa eu realmente estudar esse tema através de outras questões com 2 objetivos, que acho que isso tem que ficar muito claro. É a gente ver o mesmo tema caindo de nuances diferentes, e aqui não importa se é do Rio Grande do Sul, se é do Amazonas, não importa. Quero ver esse tema cair na prova de residência. E a segunda coisa é ver os diferenciais. É saber separar o joio do trigo. Isso a gente faz muito com tabela comparativa, com flashcard. Mas o que traz de novidade para esse perfil de aluno é: esquece meta de quantidade de questão. Se você me passar uma tarde para você resolver 15 questões de hanseníase, ok, mas que você saia dessas 15 questões de hanseníase sabendo todas as reações hansênicas, saiba a diferença de múltipla bacelar, saiba
de fato, epidemiologia, etc, etc. Pra a gente não empurrar mais com a barriga. Porque uma das coisas que mais me dói é ver alunos com baseline excelentes, que a gente nem precisava trabalhar tanto, mas jogando fora um ano porque não trabalham seus erros. Exato. Porque ficam naquela neura de querer seguir um cronograma, seguir uma coisa mais fechadinha. Exato. E aí você falou, né? Muito individual para cada um. Você teve que identificar isso em mim. E eu tive que aceitar isso, né? Porque o aluno fica ansioso, querendo fazer mais prova, mas às vezes tem que dar um passo para trás mesmo, pegar aquela prova e realmente zerar. Falar assim, não, eu errei isso, eu tô errando. Eu lembro que a gente comentou, você falou, nossa, é até atípico, você é boa em cirurgia, em clínica, mas preventiva. E aí eu me lembro que eu não vou fazer outra prova, porque eu ainda tenho que esgotar isso aqui de preventiva. E eu acho que quando você vai fazer o QBank, um bloco, depois de uma prova que você errou, você vai muito mais atento aos detalhes. Você fica querendo, não, se cair assim, você começa a identificar mais padrões, porque você acabou de fazer uma questão X, e você fica... É muito diferente do que você fazer uma revisão espaçada, aí do nada, chegou quarta-feira, eu vou fazer questão de SUS. Do que você errar uma questão de SUS e ir ali identificar tudo o que você quer de bagagem e já fazer nos flashcards, né, com as questões. Ainda mais porque quando a gente pensa em prioridades, será que realmente um tema lupus, que faz 14 dias, TET 21 que eu estudei, será que ele é tão prioritário para ver nesse momento como um erro que eu cometi na prova dessa semana? Perfeito. Então, assim, o que eu sinto de quem usa a tabela, e assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que colocar, existem várias ferramentas, várias formas de chegar em Roma. Sim. O que eu estou citando aqui é talvez uma crítica, que eu tenho certeza que outras pessoas poderiam ter crítica em relação ao que a gente faz, mas tranquilo. Mas quem usa uma tabela de revisão intervalada, que é aquela clássica em que você coloca os temas, quando você estuda, você pode até refinar um pouquinho da sua porcentagem de erro, mas inevitavelmente vai chegar no momento do ano que você vai estar fazendo um monte de questão por fazer questões, porque aparece lá que tá na hora da gente revisar. Isso, fica enfadonho. Porque existe um velho barbudo chamado Ebbinghaus, né? Que se eu não respeitar esse algoritmo, eu não vou... Mas, gente, muito maravilhoso. Mas o que as pessoas não sabem é que Ebbinghaus não está vivo, tá? Então, assim, a gente tem que ver o que realmente a gente precisa naquele momento. Então, às vezes é muito difícil, Cata, eu falar pra ele que a gente vai... Às vezes eu vou cheio de dedos. Você não acha que é melhor a gente abandonar essa tabela? A gente fazer uma coisa mais... Isso é um pouquinho mais complicado. Com certeza, com certeza. Porque você muda, né? Você vende muito no Instagram, né? Que você precisa fazer a revisão passada. Então, quando chega uma pessoa e fala isso, você fica, ai meu Deus, será que é isso? Mas eu acho que vale muito também da admiração, né? Que eu tinha por você, de saber do profissional que você era. E isso, tudo que você falava, não, é Matheus. É isso. E, não, mas é sério, isso importa. Você tá admirando a pessoa que tá lhe mentorando, é muito importante. Muito obrigado. Imagina. Mas, gente, pelo amor de Deus, sempre tem um crítico em relação ao que os mentores falam, hein? Porque uma coisa... Não, a gente deu uma brigadinha no início. Sim, né? Claro. Porque eu tinha né, colocar coisas novas, não tinha como. Isso. Não tinha como. E pensando agora em rotina, né? A gente falou de ferramenta, mas conta pra gente, porque os alunos querem saber os pormenores. E aqui sempre uma ressalva, ó. A gente nunca pode tentar copiar a rotina de outra pessoa, mas a gente pode escutar a rotina da outra pessoa, ver o que deu certo e o que talvez dê certo pra mim. Então conta como é que era uma rotina da Cata, assim, de segunda a domingo. Pronto. Então, eu gostava muito de não ter dia fixo de plantão, porque era meio sob demanda. Quando a semana estava mais tranquila, eu pegava quando não estava, então assim, não tenho como colocar o dia do plantão. Mas então, eu acordava, sempre priorizando os flashcards, né? Eu não tinha dia de prova também, era meio solto, não tinha muita essa organização. Mas uma coisa que eu queria trazer, que é em relação à atividade física mesmo, porque quando você já está há muito tempo estudando, parece que sua vida está meio estagnada, parece que seu foco é só estudar e você começa a abdicar de você. Então, fazer atividade física, às vezes até fazer uma unha, era uma coisa que, é sério, fazer, não, eu sou Catarina ainda, apesar de eu não ter passado, apesar de eu estar nessa luta, eu ainda, sabe, eu tô cuidando de mim também. Há uma separação entre estar estudando e estar vivendo, então acho que isso vale muito a pena. Então, fazer atividade física tanto para a questão da ansiedade, quanto para a questão de tipo, eu tô ganhando uma massinha, não tô só estudando, eu tô ficando mais bonita, ou sei lá o que a pessoa pensar, mas se sentir bem, ter a questão da autoestima, porque a pessoa que tá pró, ela tá se sentindo a pior. Exatamente, é o cocô do cavalo. Não, pode falar, aqui a gente pode falar aqui pode falar então tudo. É o cocô do cavalo do bandido. E aí, é isso, então, mas em relação à rotina mesmo. Eu acordava, dava essa prioridade de flashcard. A gente chegou até a estruturar, né, 2 horas de flashcard no dia, não passar disso. Então, eu sempre acordava de manhã, fazia 1 hora, depois estava meu café da manhã com calma, eu voltava.
Aí eu ia ver, né, se tinha prova para corrigir, que era a prioridade, corrigir prova. E ia seguindo assim, sabe? Eu sempre fazia muitas questões no dia, mas algo que a gente foi construindo também foi parar com essa quantificação de questão. Eu ficava tipo, porque não leva a nada. Exato. Tinha dias que eu fazia 30 e tava tudo bem. Era um dia que eu falava, nossa, mas eu aprendi. E tinha dias que eu fazia 60 ou 80 ou 100, mas que depende muito da qualidade mesmo daquele momento. Pra mim, o que marca um dia bom de estudo é quando a gente vai dormir, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e falar, beleza, hoje eu sei os steps. Hoje eu não vou, né? Eu não vou acordar amanhã sem se lembrar dos steps. Às vezes você até sonha, né? Exato. Sério, Mas você sonha que tá... Pra mim, essa, Cata, é a maior bússola pra saber se as coisas estão dando certo. Uhum. Quando o aluno tem a sensação que ele está progredindo, ele está aprendendo e ele se sente apto, porque quando a gente para pra pensar, apesar do universo do que pode ser cobrado na prova de resistência muito grande, ele não é de fato infinito, ele é finito. E se a gente for conquistando territórios devagarzinho e reservando esse território através da ferramenta de revisão com flashcard no Anki, a gente vai cada vez mais conquistando o império, vai crescendo. E os alunos do lugar comum, que eu gosto de chamar, né, o aluno que cai naquela massificação, ele quer ver tudo, ele quer sentir que ele viu tudo. Então, só que na verdade ele não viu, ele viu tudo, mas ele não absorveu nada. Ou ele sabe uma superfície muito rasa. Ele sabe, só que se eu der uma cutucadinha, esse castelo de cartas já cai. Então, olha, eu sei o básico da asma, mas se eu perguntar se a gente pode fazer o que é a terapia Smart, ele já não vai saber. Se eu perguntar qualquer coisinha que saia da... E a gente sabe que a gente está num momento de transição de provas. As provas já estão mais complexas. Antigamente, 2021 para 2022, a gente tinha muitas provas, por exemplo, o Enari, que era, a gente tinha questões que tinham uma única linha sobre tal doença. É correto afirmar que? 2 pontos. Beleza. Hoje isso é raridade nas provas. Hoje a gente tem casos clínicos e as bancas boas, bancas interessantes, a gente tem um caso clínico que você precisa saber 2 coisas na mesma... Então, ele vai te perguntar o diagnóstico, mas não na pergunta. Você vai ter que matar o diagnóstico para entender o que ele está falando. Se é a complicação, se é o tratamento. E a prova da PUC esse ano foi muito boa. Teve uns casos clínicos maravilhosos. Teve, inclusive eu corrigi essa prova com vocês. Estou tentando lembrar. Eu não lembro se foi fibrose pulmonar idiopática, mas tinha alguma coisa de pulmão que fazia muito tempo que não caía. Que quando eu corrigi, eu falei, gente, era uma coisa muito típica. Será que era fibrose pulmonar idiopática? Putz, já parece, faz tanto tempo, né? Eu não lembro, mas eu me lembro que teve várias questões de reumato. Eu cheguei a mandar áudio pra você, falando, Matheus, as 4 primeiras de clínica, Não, reumato caiu em peso na PUC, foi muito bom. Não, e foi uma prova muito profunda, assim, mas bem feita, não foi aquela coisa de rodapé, sabe? Tanto que vem muitas pessoas me perguntar, como é que você se preparou pra PUC? Porque não tem prova. Eu falei, gente, assim, se prepara para as provas de São Paulo, que é uma prova bem feita, você vai estar apto para fazer. Exato. E assim, quando eu falei corrigir, né, gente, pelo amor de Deus, entendo que assim, não é que a gente teve acesso à prova, né? Porque, mas assim, do que as pessoas me mandaram, né? Então, assim, foi muito interessante a prova. Foi. Gostei então, também. assim, tudo isso para falar que a gente precisa ter um pouquinho mais de músculo, né? Na hora de fazer. Não adianta a gente ficar no é correto e lembrar só isso. O próprio Enari, para usar como exemplo, ele saiu daquela transição, tudo bem que a gente mudou banca, etc, mas assim, 2025, caso clínico. Você pega a USP, Unifesp, Einstein, Círio, qualquer outra prova, todas casos clínicos que envolvem um raciocínio clínico mais complexo. Então isso faz parte da preparação. E se eu te jogasse no paredão e perguntasse, provas de R+, sim, não, justifique. Sim, com certeza. Por quê? Porque, assim, sobretudo em áreas como cirurgia, eu acho que faz uma imersão em especialidades, né? Eu acho que esse foi o maior diferencial. Porque, por exemplo, provas como a Unifesp mesmo, né? Que tem muitas especialidades. Quando você faz R+, sobretudo a R+, da USP, né? Divididos em um. Então, é como se você realmente aprofundasse muito nas especialidades e tivessem correções profundas também, mas que você, sobretudo as do Medcoff, que eu via sempre no YouTube antes de ter Medcoffer. Então, eu me apaixonava, os professores são muito bons e você consegue pegar o essencial. É denso, mas você consegue pegar o essencial, porque vai repetindo, um ano ou outro vai repetindo. E aí, quando você vai para uma prova de acesso direto, né,
você já tem uma bagagem maior. Eu acho que vale muito a pena. Óbvio que tem R+, que são, assim, Muito mais específicos, muito mas tudo bem. específicos, que talvez não valha a pena, mas assim, os R+, que a gente decidiu que eu ia fazer, eu achei que foi muito produtivo mesmo, sobretudo alinhar assim, com a correção, né? Porque às vezes não adianta muito você fazer R+, e não ter correção, você fica ali meio perdido. Exato. E uma das coisas que mais me marcou na sua mentoria é que você apresentou um desempenho melhor quando a gente reduziu o que você achava que era horário líquido de estudo. Foi. Vamos comentar sobre isso? Vamos comentar sobre isso. Eu tinha essa mentalidade, né? Não, tem que estudar 8 horas, 9 horas por dia. Era como se no dia que eu olhava a plantinha e estava 8 horas, eu me sentia uma vencedora. Só que eu comecei a ver muito mais qualidade do estudo, né? Muito mais leveza também, muito mais vontade de acordar no dia seguinte animada, sabendo que iam ser só 5, 6 horas. E a gente começou a dividir também por turnos, né? Exato. Isso. Aí eu comentei até com uma amiga minha que passou também, a Flávia, que a gente conseguiu até fazer mais coisas durante o dia, porque, exemplo, eram 3 horas de manhã, dá até pra ir no mercado, porque tem mais 3 horas só à tarde, não era só, tipo, antes eu ficava, tipo, o dia todo, eu ia fazer xixi e já ficava, meu Deus. Então, você conseguir organizar os horários e saber que vão ser 5, 6 horas, te dá uma flexibilidade maior no dia também, uma tranquilidade, uma leveza para estudar, é muito bom. Muito Foi muito maior. bom. Então, assim, uma rotina em que a gente tinha um trabalho que acontecia, né, eventualmente ali, mas acontecia. A gente tinha horários para começar, horários para terminar. Você sempre começava o dia com a ferramenta de revisão. Sim. Que aí, vamos falar um pouquinho disso. Tem aluno que acha que o Anki vai ser uma caipirinha na praia, sabe? Eu lá, Salvador, pego uma caipirinha, vou lá, fico na praia. É desse jeito, o Anki? Não, gente, não é caipirinha na praia. O Anki, inclusive, era um dos momentos mais árduos, assim, do dia, de esforço mental mesmo. É aquele momento que você tá ali, às vezes você quer roubar, né? Você quer clicar. Mas, assim, é um momento que você tem pra tirar toda a sua bagagem, às vezes falar. Eu gostava muito de escrever também, quando era uma coisa mais profunda, eu fazia um desenho ou escrevia, porque é um momento que você consolida o que você errou na prova, o que você errou numa questão. É só momento de brilhar ali, o Anki, sabe? Eu acho que todas as minhas amigas que perguntam o que é que eu faço o Anki. Sério, só faz, confia, porque é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Eu acho que é um grande diferencial, porque você consolida tudo que você errou. Imagina, você erra um tratamento, bota lá, tratamento hanseníase, pronto. E fica ali todo dia vendo aquilo. Todo dia não, né? Mas com a inteligência. E eu acho que é muito bom. E cria uma rotina de revisão, Então, né, assim, não é inteligente. fácil, porque Não. fica voltando cocô no seu rosto Não. o tempo todo. Porque se tiver fácil, daí não tem graça. Não tem graça. Porque daí vai jogar pra frente, daí você vai falar, beleza, mas eu não vou ter nenhum flashcard pra rever, porque vai estar muito desgastado. Tem que vir o estadiamento de câncer de colo de útero, tem que ter. O índice de bicho. Isso. Esse eu pulava às vezes, não gostava. Obrigada. E assim, eu acredito que, inclusive, as ferramentas que você desenvolveu esse ano vão estar presentes para o TED agora, Sim, né? eu tô usando flashcard na Isso. revista. Vamos só situar as pessoas. O que é o TED, Cato? Então, o TED é uma prova que, assim, quem faz residência já sai com o RQE. Quem faz uma pós ou um vaga estágio não sai com o RQE e pode prestar o TED, que é como se fosse a prova de título. Mas, habitualmente, todo mundo que faz dermato com residência ou não faz essa prova porque é um título É de nobre, bom né, da tom. sociedade. Exato. Inclusive, por exemplo, na minha área, na Reumato, tem hospitais que pedem que você seja titulado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, independente. Exato. É de bom tom você, como um profissional, ser certificado pela sua sociedade. Com certeza. E a sociedade de dermato é linda, né? E assim, o TED tem todas as suas nuances. E assim, gente, você tem uma especialidade que brilha com flashcard dermato. É, né? Você bota imagem, fica dinâmico. Exatamente. E agora pensando na dinamicidade do seu ano. Tem uns alunos que falam, né, que acreditam que o ano que eles vão ser aprovados vai ser um ano que vai ser liso, que vai ser aquela calmaria. 2024 foi calmo pra você? Zero calmo. Inclusive, isso foi muito assustador no início, porque eu vim de 2 anos de preparação que tinham sido lisos, não tinha tido problema familiar, assim, os problemas eram inerentes ao estudo, não era nada extra. E o ano de 2024, ele começou com muitos problemas familiares, questões X, Y, Z. E eu me vi ali e falei assim, se eu não passei até agora, não é esse ano que tá esse caos que vai dar certo. E aí, além disso tudo, né, para além de todas as demandas, eu ainda me mudei para Campinas, então dei todo esse transtorno de mudança. Eu falei, gente, chegou junho e eu ainda tava no caos. Então, foi muito, muito assim, mas eu sabia que eu tinha que virar minha chavinha, eu tinha que falar, tudo bem,
tá esse caos. Mas tudo que você fizer vai ser suficiente para você ser aprovado. Então, acho que o aluno precisa virar essa chavinha. Porque se ficar o ano inteiro se vitimizando, falando, ai, tô cheio de problema, não é esse ano, você não vai sair dali. Você tem que te tirar desse lugar e colocar no lugar de isso está sendo mais que suficiente. E se apropriar disso. Quando você se apropria disso, você vai pra prova contra a mentalidade, você acorda de manhã contra a mentalidade, você estuda, assim, tá tudo certo. E eu exerci muito isso, associado também ao lado da fé. Não que precise de uma religião em si, assim, fé no que você tá fazendo mesmo. Mas foi crucial mudar essa chavinha. Eu li vários livros, né? Eu gostava até de ler o livro de David Goggins. Às vezes eu nem li o livro todo, porque era muito denso, mas eu li algumas passagens dele, falando assim, de ser uma pessoa selvagem, sabe, às vezes você precisa de uma palavra, assim, tipo, tá um caos, mas eu tô lá, sabe? Então isso foi muito importante, criar esse mindset, assim, de vai acontecer tudo de ruim, mas eu vou continuar. Então. E assim, você citou algo que eu quero muito abordar, que é a religiosidade, tá? Inclusive, na nossa série, né, a gente tá batendo agora 30 para 40 episódios já gravados, acredita? Uau. A gente comentou um pouco sobre religiosidade em 2.3, que é algo que eu gosto de abordar quando tem um aluno que tem isso. Então, veja, ninguém é obrigado a ter uma religião, não é isso? Mas para as pessoas para as quais, né, a religião tem um papel central, Sim. Esse é um ano muito importante da gente manter isso. Então, vamos comentar um pouco sobre como é que a sua prática, né, a sua religiosidade te ajudou nesse processo. Perfeito. Então, assim, não foi sempre que eu fui uma pessoa religiosa, não. Foi muito pelo contrário. Foi, inclusive, as dificuldades da residência e outras dificuldades da vida que me trouxeram a isso. E tem pouco tempo que eu virei mais, assim, religiosa. Tem uns 2 anos. Então, assim, todo esse processo é muito árduo. E, às vezes, a gente fica... Ai, por que eu tô vivendo isso e tal? Então, eu encontrei no Espiritismo, né, que atualmente é a minha religião, que eu acredito, eu encontrei no Espiritismo um sentido para aceitar todas as coisas que acontecem na vida, aceitar todo esse processo e utilizar do processo como degrau para ser uma pessoa melhor. Então, a cada ano que eu não passava na residência, nesse ano de 2024, que começou a acontecer muita coisa, em vez de eu ficar, poxa, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu falei, não, isso está sendo importante para eu parar, eu sou uma pessoa mimada, para eu ser menos mimada, para eu ser uma pessoa mais paciente, para eu ser uma pessoa mais humilde. Então, eu acho que a cada problema que vinha, em vez de eu me vitimizar, eu sempre pedi a Deus, tudo bem, isso é pra quê? Pra eu me tornar uma pessoa melhor? Então, bora lá. E rezava de noite, eu pedia muito à noite, tipo assim, agradecia pelo meu dia e pedia força pro dia seguinte. Porque é muito difícil você estudar pra uma residência tão concorrida, às vezes você acorda desanimado. Então, claro, acho que... dias bons, dias ruins. Então, às vezes você precisa mesmo parar 1 minuto no seu dia, 5 minutos antes de começar a estudar, pedir para os espíritos de luz ficarem ali com você, sabe? Te soprarem ânimo, bom ânimo. Então, eu acho que isso ajuda muito mesmo. Inclusive na hora da prova, né? Trazer aquela paz, aquela tranquilidade. Isso, porque quando a gente, até mesmo dentro da medicina, né? Isso é um dos green flags, né? Seria um fator de proteção, né? No sentido para a gente manter uma boa sanidade mental. No budismo, fazendo um paralelo, tem uma frase que eu gosto muito, na verdade um mantra, né? Om Mani Padme Hum. O que significa isso, né? Que da lama nasce o lótus, né? Então, assim, é realmente daquele dia, daquele esforço e tudo, que a gente é devagarinho lapidado. Então, não esquece, né, para quem está escutando a gente, que tem uma prática religiosa, para manter a sua prática esse ano. Que com certeza isso vai te ajudar a se manter centrado. Porque quando a gente para pensar, uma das coisas que eu mais gosto quando eu falo de religiosidade é a gente colocar as coisas na perspectiva correta. Porque a gente não pode dar mais poder para a prova de residência do que de fato ela é. Porque quando a gente pensa, né, na sua trajetória de vida, quantos % de fato vai ser a sua prova de residência? Vai ser muito pouco. E quando a gente pensa na importância dessa prova de residência, é menor ainda. Ah, Matheus, mas a minha profissão vai ser o que eu mais vou fazer na minha vida. Beleza. Mas quando a gente pensa nesse processo, se hoje a gente já não consegue lembrar das questões que a gente teve na prova, imagina daqui a 2, 3 anos, o papel que teve essa preparação vai ser muito pouco. E quanto mais a gente alimenta esse monstro, né, que a gente cria na nossa cabeça, que é a prova de residência, mais poder a gente dá para ele controlar a nossa vida. Então, é através dessas práticas que eu chamo de zoom out, que eu só dou tipo, opa, vamos colocar as coisas em perspectiva. Isso ajuda a gente a entender que, cara, talvez, não tô falando que é fácil, não é isso? Mas talvez a gente esteja fazendo uma tempestade num copo d'água, pelo menos em alguma
nossas Sim. emoções. Sim, depois que a gente passa, a gente consegue ver até um pouco melhor isso. Porque quando a gente tá realmente sendo concurseiro, né? Nossa, a gente vai no mercado e fica, ai meu Deus, eu tô perdendo tempo, eu devia estar estudando. Então, assim, tudo gira realmente em torno da residência. É muito difícil a gente conseguir sair desse lugar. Uhum. Mas é muito importante você saber que você não é só a residência, né? Que você não depende disso para sua vida seguir, para fazer uma viagem, para fazer coisas outras, né? Para dar seguimento a outras áreas da sua vida. Óbvio que, assim, para você fazer uma residência num lugar específico, de uma área específica, enfim, fazer uma boa residência, você tem que abdicar de muitas coisas, sim. Mas você não pode tornar isso o centro da sua vida, e é muito difícil. Até hoje eu acho que não consegui sanar isso 100% antes de passar, né? Mas para as pessoas que estão, né, nesse processo, tentar desvencilhar, tentar dar seguimento às outras coisas da sua vida, que isso vai te dar até propriedade para quando você for estudar. Você vai falar, Sim. poxa, não, eu cozinhei ontem, eu fiz uma coisa, eu também estou cuidando de mim, não é só a residência. Eu acho que... Exato. E a gente encontrar aquele caminho do meio. Assim, de eu estudar bem. Quando eu estiver estudando, que você esteja presente. Isso. Mas quando você estiver descansando, que você descanse. Exatamente. Exato. E a gente encontrar esse isso. caminho do meio é extremamente complicado. É muito complicado. Mas quando a gente faz essa prática desse zoom out, fica um pouco mais fácil da gente colocar a nossa persona mesmo, a gente colocar a sua energia naquilo que você está fazendo. Perfeito. Porque senão fica um estudo muito, né, sem tempero. Exato. Você fica mais cansado também, né? Porque você só faz isso, você só liga pra isso. E terapia também, né, Matheus? Eu fiz muita terapia. Ai, sério, eu dei um presente pra minha psicóloga, porque eu acho que é importante. São pilares, né, do concurseiro, eu acho. Você tá fazendo atividade física, você fazer sua terapia, ter sua religiosidade e manter, né, de certa forma, um contato com seus amigos, se der tempo. Antes de ser aprovada, muitas amigas minhas já tinham passado, né? E aí, às vezes, é difícil, você fica se sentindo meio inferiorizado por não ter passado ainda, mas a pessoa que já passou, ela não tá nem aí que você não passou ainda, sabe? Ela realmente sabe que cada um tem seu processo, cada um tem seu momento. Eu fui aprendendo muito isso com o tempo, por isso que eu acho que todas as adversidades vêm pra engrandecer a gente. Cada um tem seu processo, cada um tem sua vida, você não pode se medir com a régua do outro. Não. E você tem que olhar pra si e falar, não, é assim, eu tô aqui estudando, mas é minha vida. Exato. E eu adorei que você falou, a gente não pode se medir com a régua do outro, mas na verdade, nem existe a régua do outro. Porque quem inventou essa régua? Porque a gente projeta que o outro está falando sobre a gente ou pensando sobre a gente. Gente, cada um tem a sua vida. E se tá pensando, se não tá pensando, não vai mudar o quê? Você vai continuar a acordar amanhã, vai tomar seu café, vai estudar do mesmo jeito. Exato. E uma das coisas que eu acho que é mais difícil de alguns alunos é tirar esse olhar da sociedade, pais, irmãos, às vezes amigos, que às vezes existe no sentido de cobrança, mas na maior parte das vezes existe só no plano mental. Porque a gente projeta muita coisa do olhar do outro sobre a gente, às vezes não é nem... Às vezes não tem ninguém te cobrando, às vezes a gente fala, nossa, uma das coisas que mais me marcou... A gente quer provar, né? Exato, uma das coisas que mais me marcou foi um aluno, o André, que até veio nesse... que inclusive é de Salvador, né? Ele passou em neurocirurgia na Santa Casa, ele falou uma das coisas que ele mais tinha medo é de falar para os pais que ele não passou. Isso não era o medo da reprovação em si, era o medo de falar com os pais. Decepcionar as pessoas que ele mais, né, que ele mais ama. Eu não tinha muito isso com meus pais, não. Eu ficava mais triste, não sei, acho que eu ficava tão triste que meus pais eram algo mais secundário, porque eles nunca me cobraram tanto em relação a isso. Mas acho que essa questão de você ver outras pessoas passando e você às vezes não se sentir muito adequada ali, mas realmente as pessoas não... Não, gente, e às vezes é toda uma construção que não existe na realidade. Não existe. E assim, é só você e você ali. Exato, é seu processo, é sua vida, e você vai passar. Exato. E falando do nosso processo, uma das coisas que eu faço questão que a gente termine o nosso episódio, tá bom? É a nossa máquina do tempo. Então vamos imaginar que eu vou te entregar agora, né? Você vai entrar numa máquina do tempo e você vai conseguir sair de abril, quando a gente está gravando esse episódio, de 2025, e você vai conhecer a Catarina Castro em abril de 2024. E você vai conseguir trocar algumas palavras para ela, porque não dá para ficar muito tempo no passado. Exato. Que dica, conselho, abraço você daria nela? Então, eu falaria, Catarina, sua vida vai mudar de cabeça para baixo. Tudo que você desenhou para você não vai ser como você gostaria.
Mas tudo que você viver vai ser necessário para se tornar a pessoa que você é hoje e tá na residência que você tá hoje, que é o lugar certo para você. Então, confie nesse processo e vai dar tudo certo. Que bom, eu adoro isso. Quando a gente realmente entende que nós somos a melhor versão que a gente poderia ser naquele momento, Isso, naquele momento. isso, tá tudo certo. Tudo bem, muito bom. Muito obrigado, Cata, pela sua presença, de todo o coração. E eu queria fazer um recadinho especial aí para você que tá no YouTube, tá no Spotify. Eu sei que a gente fala de muita coisa, às vezes a gente arboriza, mas é isso que é importante, a gente deixar a conversa fluir. Então, pega esses ramos dessas arborizações que a gente trouxe aqui com tanta alegria, com tanta, né, com tanto gosto para vocês e veja se alguma das coisas aqui bate com o seu coração ali para você começar a implementar na sua rotina. Tomem sempre muito cuidado em não espelhar uma preparação, né? Teve até alunos que me contaram, que mandaram mensagem falando, me conta exatamente o que você fazia para... Mas não, gente, o segredo é você ser que nem uma abelhinha, né? Que vai, pega um pouquinho do pólen dessa flor, pega ali da outra, mas vai fazendo o seu mel, a sua singularidade. Por isso, eu e você, a gente tem um outro encontro marcado no nosso próximo SingularCast. Oi, 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 gente!